Olá, meu nome é Luiz e vou apresentar para vocês o plano de aula que eu desenvolvi para a disciplina Laboratório de Ensino em Botânica nesse segundo semestre de 2023. A instituição escolhida foi a Escola Estadual Coronel Juca Pinto, que é a que eu estou realizando meu estágio 2 esse semestre. A professora sou eu, e a data escolhida para essa aula foi 14 de nove de 2023 para ela ser ministrada. Os horários são de 7h50 até 8h40 e de 8h40 até 9h30, porque se tratam de horários geminados, sendo o primeiro deles uma aula do tipo teórico expositivo e o segundo uma aula prática. A duração desses dois horários de 50 minutos juntos totalizam 1h e 40 minutos, e a turma que essa aula será destinada será uma turma do segundo ano do ensino médio. O tópico Morfologia Vegetal, folha. As habilidades da Base Nacional como curricular que eu escolhi, como vocês podem ver, são do ensino fundamental, porque quando eu fui consultar as BNCCs do ensino médio, eu encontrei muito pouca botânica, a botânica é muito escassa lá, então eu não achei nenhuma que casasse bem com esse plano de aula. Então eu escolhi essas duas, essa primeira, identificar as principais partes de uma planta, e essa segunda, descrever características de plantas, porque vocês vão ver que elas casaram bem com o plano de aula. O objetivo geral dessa aula será explorar a estrutura e características das folhas vegetais, aprofundando-se em sua morfologia, a fim de compreender de forma abrangente tanto sua função como sua classificação. Os objetivos específicos dessa aula são que, ao final dela, todos os alunos sejam capazes de descrever a morfologia foliar, utilizar termos botânicos básicos como folha, limbo, pecíolo, nervuras, comparar composições de folhas, quais são simples e quais são compostas, distinguir os 3 padrões básicos de filotaxia que eu coloquei aqui, alternada, oposta ou verticilada. E alguns alunos ainda serão capazes de relacionar a morfologia das folhas com a classificação de plantas, indicar outros padrões de filotaxia, alternada dística, alternada espiralada, oposta cruzada, roseta, e classificar as folhas quanto à forma, o contorno foliar, a base, o ápice e a margem. Os conhecimentos prévios que eu estou colocando aqui para essa aula: compreensão da função das folhas e como elas se relacionam com a fotossíntese, e noções sobre os grupos de plantas vasculares e suas características gerais. Porque, por exemplo, quando eu falar sobre bromélias, o formato da folha diz muito a respeito da função delas de armazenar água. Então, se o aluno já tivesse conhecimento prévio, talvez ele consiga fazer uma analogia de por que essa folha tem esse formato. Então, esses conhecimentos prévios são interessantes para essa aula. Os materiais e equipamentos necessários são projetor multimídia, lousa, giz ou pincel, diversos tipos de folhas vegetais, tesouras, fita adesiva, folhas de papel reciclado ou reaproveitadas com apenas um lado escrito, canetas. E eu escolhi 2 métodos de avaliação, que são, o primeiro é um pequeno glossário descritivo e ilustrado, que ele contempla todos os objetivos específicos que eu citei acima. Serão escolhidos previamente 27 termos por mim, eu vou entregar esses termos aos alunos, para que esses termos constem dentro do glossário individual deles. Então, eles têm que colocar esses termos, e é assim que eles serão avaliados. Eles podem colocar desenhos próprios ou fotos nesse glossário. Vai ser feito como um trabalho extra-classe, com o apoio dos slides da aula e de pesquisas externas. Assim, será avaliado se o estudante utilizou os termos previamente selecionados, se os termos botânicos foram empregados de maneira correta, se as folhas foram classificadas corretamente. Aqui embaixo eu coloco um exemplo desse glossário, que eu peguei dessa referência aqui embaixo. Lá eu coloco o termo, por exemplo, folha simples, e a descrição: limbo simples inteiro com pecíolo primário. E aqui do lado a foto. O segundo método avaliativo será a atividade prática, que também contempla todos os objetivos específicos citados. A atividade prática será utilizada como método de avaliação de acordo com a classificação escrita que os estudantes fizeram das folhas coletadas em grupos. Aí vocês vão entender mais pra frente. A bibliografia utilizada são as que a gente já tem bastante afinidade aqui na faculdade, que é o Raven e o Jude. E aqui a gente já vai para o desenvolvimento da aula. A primeira aula, que será a teórica, ela tem duração de 7h50 até 8h40. Então, eu dei 5 minutos aqui para o professor se organizar. Ele vai ligar o projetor, o computador, aguardar os alunos se sentarem. Enfim, passados esses 5 minutos, ele já inicia a aula. Então, para ele ver quais são os conhecimentos prévios dos alunos, ele pode começar com essa pergunta: vocês já repararam nas folhas das árvores que vocês encontram pela cidade? Quando ele faz esse questionamento, ele vai ter uma ideia dos conhecimentos básicos dos alunos sobre a morfologia foliar, fazendo perguntas que estimulem essa participação. Então, durante esse mesmo tempo, os estudantes deverão contar suas percepções sobre folhas de plantas em geral,
e dizer quais as características que já observaram nas folhas que eles veem no dia a dia. Em seguida, durante 5 minutos, o professor vai passar nas mesas mostrando um galho que ele coletou previamente dessa aula e pedir para os estudantes só observarem. Se algum quiser tocar, pode tocar, enfim. Passados esses 5 minutos, o professor, de 8h10 até 8h15, o professor deve questionar os estudantes sobre as características desse galho que ele coletou e suas folhas, fazer perguntas sobre a posição das folhas, seu formato, textura e etc. E o estudante ele deverá dizer quais as principais características que ele está observando ali no galho e nas folhas. Isso porque a gente poderia chegar aqui, porque a próxima parte da aula, que é de 8h15 até 8h45, é uma aula expositiva. Então a gente poderia simplesmente iniciar a aula com essa aula expositiva, falando assim, olha, aqui a folha tem pecíolo, limbo, nervuras. Ou o professor pode pegar uma folha de fato e falar, olha, isso aqui é o pecíolo, isso aqui é o limbo, essas são as nervuras, vocês veem algum padrão nessas nervuras? Isso facilita a visualização e o aluno consegue entender melhor. Ou, por exemplo, ele pode simplesmente falar, olha, pessoal, uma folha composta é desse jeito. Ou ele pode pegar uma folha de IP lá fora na escola, mostrar para os alunos e falar, olha, pessoal, isso é uma folha composta. Porque essa folha que eu mostrei antes, olha como é que tem várias delas aqui, formando uma folha digitada. E o que significa digitada? Porque elas lembram dígitos. Parece uma mão aberta. Muito mais fácil do aluno visualizar. Mas, enfim. Em seguida, de 8h15 até 8h45, como eu falei, ele vai dar a aula expositiva utilizando o projetor e as imagens selecionadas. O professor ele deve apresentar as partes da folha, as folhas ditas incompletas, as que não possuem alguma dessas partes, essas partezinhas dela, as estípulas, se tiverem, né? A simetria foliar, simétricas e assimétricas, os tipos de folhas simples e compostas, a filotaxia, alternada, oposta ou verticilada, as diferentes formas, como elíptica, ovalada, obovada, oblonga e etc. E outras características, como a margem foliar, tipos de nervura, inervação e texturas. E, ao final da aula, os alunos podem falar quais são essas classificações dessas folhinhas que o professor mostrou. Bom, subir aqui. Os recursos materiais que são necessários para essa primeira aula serão folhas previamente coletadas no dia anterior, projetor, computador, arquivos com imagens de diferentes plantas e suas folhas. É importante que entre as imagens tenham de plantas presentes na região onde se localiza a escola, como eu já disse, por exemplo, de IP, que lá fora na Juca tem muito IP. Caso a escola não possua projetor, o professor deverá imprimir as imagens. Lousa, giz ou pincel para quadro branco, caso seja necessário escrever ou exemplificar com desenhos. Em seguida, de 8h40 até 9h30, vai ser a aula prática. A aula prática começa às 8h45. Nos 10 minutos iniciais, o professor vai entregar a lista de caracterização das folhas contida no material complementar e breve explicação de como será feita a coleta das folhas pelos estudantes, porque os estudantes vão até o pátio coletar folhas da escola e trazer para a aula para eles fazerem essa atividade. O professor disponibilizará folhas de papel recicladas ou reaproveitadas e fita adesiva para eles fixarem essas plantas que eles coletarem em uma folha de papel. Então, os materiais, tesoura, caso eles precisem cortar a folha, mas eu vou explicar para eles que eles podem pegar do chão mesmo, folha de papel, fita adesiva e caneta. Bom, às 8h55 até 9h10, eu dei esse tempo de 15 minutos para os estudantes descerem no pátio, buscarem as folhas, coletarem as 6 folhas de plantas e preferencialmente apanhadas do chão, assim como eu falei. E em seguida irão fixar essas folhas coletadas em folhas de papel, aproveitando bem o espaço. De 9h10 até 9h30, que são 20 minutos, eles vão legendar as partes das folhas e classificá-las o máximo que eles puderem e que eles lembrarem, de acordo com o conteúdo que conseguiram assimilar na aula teórica, que eu quero ver se eles conseguiram entender de fato tudo que eu expliquei. Então aqui está até um exemplo, está pequenininho, mas dá para ver, que é uma folha colada numa folha de caderno e várias setinhas apontando o que é cada partezinha dela.
Os slides serão disponibilizados aos estudantes, o envio pode ser feito através do e-mail, por exemplo, e ideias de imagens que podem ser utilizadas no PowerPoint com os devidos créditos, eu coloquei aqui embaixo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e caso forem dar uma aula de morfologia foliar, possam talvez lembrar desse plano de aula. Obrigada!